gente! Agora em maio, os fãs de jogos de terror ganharam um mega lançamento. É o Resident Evil Village. O novo capítulo da franquia de zumbis e monstros assustadores promete vários quebra-cabeças, ação e, claro, bons sustos. Tá com dúvidas sobre o que o novo jogo da série promete? Então pode ficar tranquilo, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Resident Evil Village e ficar preparadíssimo para enfrentar os desafios do game. Para começar, a gente precisa relembrar o que aconteceu em Resident Evil 7. Isso porque o novo game da série é uma sequência direta da aventura de Ethan, protagonista do jogo que foi lançado em 2017. Lá no Resident Evil 7, o Ethan vai até uma mansão abandonada em busca da sua esposa, que se chama Mia. Lá ele encontra uma família super estranha que sequestrou a Mia e se infectou com uma bactéria depois que a caçula sofre experimentos biológicos. Alguns elementos do jogo são bem parecidos com outros títulos da franquia. Por exemplo, além de puzzles, que são os quebra-cabeças que você precisa resolver para desbloquear caminhos ou pegar itens, o Resident Evil 7 foca sua história em uma mansão, algo bem comum na série. Mas esse game apostou em algo diferente que também se repete no novo jogo da franquia. Ele é jogado em primeira pessoa. A perspectiva em primeira pessoa é aquela que você joga do ponto de vista do personagem que controla, ao invés de ver ele andando pelas fases. Bom, eu não vou te dar spoilers do Resident Evil 7, mas como o novo game é uma sequência direta, é legal você pelo menos saber que o Ethan e a Mia vão voltar e esbarrar em novas confusões. Prontos para ver qual vai ser a história do Resident Evil Village? Então vem comigo! Anos depois do Resident Evil 7, que eu acabei de te contar, o Ethan e a Mia têm uma filha chamada Rose e vão viver num vilarejo no interior da Europa. Até aí tudo bem, tudo lindo, mas eles recebem a visita de Chris Redfield. Conhecem? Ele é um dos personagens mais conhecidos da série e vai aparecer em Village para dar início à história do jogo. Isso porque ele sequestra a filha de Ethan e leva ela para o castelo de Dimitrescu, que fica em uma vila misteriosa e que era protegida por uma entidade conhecida como Mãe Miranda. Direto assim parece uma história super simples, mas já vai se preparando porque essa vila tem elementos super assustadores. A vila do jogo é governada por 4 forças diferentes. Primeiro tem a dona do castelo, que é a Lady Dimitrescu, uma vampira de mais de 2 metros de altura que governa o castelo com suas 3 filhas. Depois tem o Reisenberg, que lidera um grupo de lobisomens em uma fábrica. Outro chefão é o Salvatore, que se transforma em monstro aquático super estranho. E por fim, tem a Dona Beneviento, que vive em uma mansão com uma boneca assustadora. Todos eles vão cruzar o caminho dos jogadores numa mistura de ação, sobrevivência e terror. Dá pra ver que a temática de zumbi, que ficou super famosa na franquia, ficou um pouquinho de lado, mas pode ter certeza que o game promete muita tensão com novos tipos de monstros. E não preciso nem falar que eu fico com medo só de imaginar esses monstros na tela, né? Será que o Ethan consegue salvar a filha? Depois da história, também vou te explicar como são as mecânicas de jogo no novo Resident Evil. Se você jogou o Resident Evil 7, vai estar prontinho para jogar o Village, porque as mecânicas são super parecidas. Além de ser em primeira pessoa, o jogo continua com o tradicional sistema de inventário, que você usa para guardar itens de cura, munição para armas de fogo, armas brancas como facas e também guardar os itens que são usados em quebra-cabeças, como amuletos e outros objetos diferentes. Aliás, uma coisa que está sempre presente na franquia são os quebra-cabeças, e aqui não é diferente. No game você vai encontrar várias portas e portões bloqueados que travam seu caminho durante o jogo. Para poder desbloquear esses caminhos, você precisa encontrar objetos ou chaves que se encaixam e destravam elas. Só que além das portas, você também vai ver estátuas e até espacinhos especiais em paredes, que também servem de encaixe para objetos específicos. Assim que você combinar um objeto com esse encaixe, novas áreas são desbloqueadas. E isso tudo significa que você vai precisar explorar os ambientes do jogo para encontrar os objetos e chaves que precisa, além de solucionar alguns quebra-cabeças específicos, como acender lareiras ou interagir com um anel que guarda um olho de uma estátua e que libera uma nova passagem. Então fica aqui a dica, se prepara para explorar os ambientes do game, tá? Pode abrir gavetas, destruir caixas, interagir com estátuas e olhar em todo o cantinho possível.
Só que no meio de tanta exploração e solução de quebra-cabeças, você também vai precisar tomar decisões rápidas, porque a ação não vai faltar, gente. Vários ambientes do jogo vão parecer super calmos e sem muitas ameaças, mas é bom ficar sempre de olho em tudo que está acontecendo, porque inimigos como vampiros e outras criaturas surgem do nada para te enfrentar. Em alguns momentos você pode simplesmente fugir, mas em outros vai ter que partir para ação e enfrentar eles com os equipamentos que conseguir encontrar. Aliás, no meio das batalhas existe uma mecânica de jogo que apareceu no Resident Evil 7, que também tá no Village, que é a defesa. Quando você enfrenta algum inimigo, vai conseguir bloquear alguns ataques e evitar que os golpes tirem dano do Ethan. Assim você tem um tempinho para decidir qual atitude quer tomar, se é atacar ou correr para bem longe dali. E eu também falei dos itens, né? Então, gente, como ele é um game de ação e terror com foco em sobrevivência, você vai precisar economizar recursos enquanto joga, como munição e itens de cura, porque eles não são tão fáceis de achar. E mesmo quando você encontrar, vai ser bem pouquinho. Então é bom economizar, tá? Além disso, você também consegue combinar itens diferentes para criar um item novo. Por exemplo, para fabricar um item de cura, você combina ervas com fluidos químicos. Assim você consegue recuperar vida durante as lutas contra as criaturas do game. Mas se quiser, também vai ter a opção de comprar itens com um personagem chamado Duke, que aparece em diferentes momentos do jogo e que também te permite modificar as armas que encontrar. Antes de continuar, vou te pedir um favorzinho. Me conta aqui nos comentários qual é o seu Resident Evil favorito, tá? Eu aposto que muita gente vai falar que é o 3. Outra coisa que você precisa saber sobre o Resident Evil Village é o modo Mercenários. Depois que você terminar a história do game, um novo modo de jogo chamado Mercenários fica disponível para você jogar. Nesse modo, você enfrenta ondas de inimigos e precisa eliminar eles no menor tempo possível. Esse modo já apareceu em outros jogos da franquia, mas no Resident Evil Village ele tem algumas diferenças, como um sistema de melhorias que te deixam mais rápido ou aumentam o dano das suas armas. E tem até como criar um arsenal próprio com o Duke para você enfrentar o máximo de inimigos com os melhores equipamentos. Outro modo de jogo que chegou com o Village é um modo multiplayer online chamado Reverse. E por falar em visual, vou te contar um pouco sobre os gráficos do novo Resident Evil. Se você já tem um console da nova geração, como o PlayStation 5 e o Xbox Series, ou um computador com uma ótima placa de vídeo, vai dar de cara com gráficos incríveis em 4K, que é a tecnologia de resolução Ultra HD, tanto em detalhes de texturas e iluminação. Por ter elementos de terror, o game conta com ambientes mais escuros e pouco iluminados para aumentar sua tensão enquanto tenta salvar a filha do protagonista. Já em áreas mais iluminadas, como o castelo, detalhes não vão faltar. Existem vários objetos distribuídos pelos cômodos que dão um show de detalhes. Além disso, a textura dos monstros também são bem detalhadas, que deixam eles ainda mais medonhos. E por último, uma informação super legal, a localização. O Resident Evil Village é o primeiro jogo da franquia que chega ao Brasil com a dublagem e legendas no nosso idioma. Demais, né? Assim você vai poder acompanhar todos os diálogos do jogo e ler tudo sobre os itens e equipamentos em português do Brasil. Mas se você quiser, também vai poder mudar o idioma do jogo. Mas vai por mim. A dublagem em português tá incrível, gente! E aí, ficou por dentro do Resident Evil Village? O novo game da franquia para as plataformas PlayStation, Xbox e computadores promete muitos momentos tensos, sustos, ação, sobrevivência e mistérios numa vila cheia de monstros de diferentes tipos. Eu já tô com medo de jogar. E vocês? Me conta aqui nos comentários quais suas expectativas pro jogo, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.